Fala pessoal, tudo bom? Boa noite. Hoje eu vou falar um pouquinho aí, vocês querem, a turma aí preferiu que eu falasse um pouco sobre os aspectos qualitativos do Equity Research. Eu vou falar sobre alguns pontos aí que eu considero importantes, que ao longo da minha carreira eu tive a oportunidade de observar o que funciona, o que não funciona. Só colocando em contexto aqui, o que eu chamo de aspectos qualitativos, e aí para isso eu vou contrapor com os aspectos quantitativos. O que são os aspectos quantitativos do research? A parte de fazer um modelo financeiro, de entender as demonstrações históricas e você fazer as projeções futuras, a parte de você fazer análise estatística e entender, muitas vezes você usa estatística para ver a correlação de uma variável com a outra. Então, por exemplo, igual o exemplo que eu dei ontem da questão de como modelar toll roads, né, que são empresas de tráfego rodoviário. Às vezes eu olho e faço a correlação histórica de como se comporta o tráfego nas estradas de veículos comerciais com o PIB. E aí você passa a saber como as variáveis andam de maneira conjunta, e você pode usar, por exemplo, a projeção do PIB do economista da instituição que você tiver, para modelar o comportamento do tráfego e, portanto, o volume daquela concessão. Então, assim, são dois exemplos de aspectos quantitativos do research. Agora, de maneira geral, o que é o aspecto qualitativo? Ele é o estudo de coisas que vão te permitir alimentar de maneira adequada o teu modelo. E aí eu vou falar aqui de 4 pontos que eu acho importantes. E primeiro eu queria falar sobre a questão dos fatores críticos aí, dos fatores que impactam o setor, a performance de um setor como um todo. Então, por exemplo, eu vou trazer aqui o exemplo de um setor que eu já cobri, que é a questão de empresas aéreas. Quando eu estou fazendo um modelo de uma empresa aérea, eu olho e faço todas as contas e entendo o histórico, projeto futuro. Só que assim, conforme eu já falei, isso tem que estar no contexto do que acontece no mercado em geral de aviação. Porque senão, o meu modelo é uma coisa que eu fico isolado ali, entendendo muito no detalhe no Excel, mas eu não consigo entender como aquela empresa está inserida no contexto do mercado dos concorrentes dela e que operam no mesmo setor. Nesse sentido, eu acho importante também fazer a distinção aqui do termo, de duas expressões usadas muito no mercado de gestão de recursos, que é top-down e bottom-up. Né? De maneira muito sucinta aqui, bottom-up é o que faz um analista de equity research na maior parte do tempo. Ele está estudando uma empresa específica, um setor específico, olhando, tentando entender no modelo, fazendo valuation dele, tentando entender o valor daquela empresa. O que é o top-down? O top-down é quando eu olho de cima para baixo e procuro entender. Então, quando eu faço um exercício de modelar, por exemplo, uma empresa aérea, eu tenho o número de aviões, o número de assentos por avião e a distância média dos voos, eu chego ali na oferta, eu chego ali no volume de oferta que aquela empresa aérea tem. E aí eu coloco ali sobre essa oferta, eu aplico um load factor, uma taxa de ocupação, e eu tenho a métrica de volume pela qual eu vou multiplicar o preço, que é o yield, para chegar na receita da empresa aérea. Só que depois de fazer esse exercício com uma empresa só, por exemplo com a Gol, eu tenho que olhar o mercado todo de aviação, né, onde a Gol opera, que no caso é um mercado tem doméstico e internacional, mas vamos focar aqui no doméstico. Eu vou olhar o mercado de cima para baixo, vou olhar o mercado todo e vou falar como está se comportando o mercado. O mercado no sentido, o load factor do mercado como um todo. Se eu pegar todas as empresas aéreas, e esse tipo de dado é reportado pela ANAC, como é que está o load factor? Assim, de todos os aviões, e aí eu vou assim, colocar de uma maneira simples. De todos os aviões e de todos os assentos que tem disponíveis hoje para voar no Brasil, qual é o percentual que está ocupado? Está ocupado 80%. Pô, então isso é bom. Por quê? Porque as empresas elas vão conseguir colocar preço, porque está faltando oferta e demanda. Se tem muita demanda e pouca oferta, você vai conseguir colocar preço. Agora,
Se eu estou olhando e modelando a Gol sozinha e não olho isso no contexto do mercado como um todo, eu não vou conseguir saber se a Gol, se essa empresa, se o preço que eu estou colocando ali está adequado. Porque se o mercado tá com muita oferta, está com excesso de oferta e pouca demanda, está com muita oferta em relação à demanda já existente, e eu coloco um preço muito agressivo, um preço muito alto, agressivo no sentido de alto, eu coloco um preço muito alto ali na minha premissa, eu não estou fazendo um bom trabalho, porque eu não estou olhando o todo. Eu estou bitolado ali no meu modelo, mas eu não estou fazendo uma modelagem correta do todo. Então, assim, o top-down, ele sempre tem que ser... Sempre não, mas em muitos negócios você tem que olhar o top-down e o bottom-up. E aqui eu continuo falando de identificar quais são os fatores que impactam o preço o comportamento de um setor em agregado. Então, eu tenho que olhar todas as ações de aviação ao longo do tempo, o que faz elas subirem ou caírem? Eu vou falar coisas aqui que eu sei e que são óbvias. O preço do petróleo é uma variável muito importante, o dólar é uma variável muito importante, porque impacta não só o custo do petróleo, do combustível, que é em dólar, que é impactado pelo dólar, mas também uma das maiores despesas das empresas aéreas, que é o leasing, né? Ela paga como se fosse aluguel dos aviões. Ela tem os aviões na frota, mas ela paga como se fosse um aluguel. Essa despesa é denominada em dólar. O endividamento, então, também é em dólar. Então, esse é um exemplo de um fator que impacta o preço de todas as empresas aéreas, né? Outra coisa, como eu já disse, como é que está a capacidade, a oferta e a demanda dessa empresa ao longo do tempo, e vis-à-vis, dada a oferta e a demanda, como esse equilíbrio entre oferta e demanda impacta o preço. Você tem setores que são mais impactados pela variação entre oferta e demanda do que outros. Mas, grosso modo, quando você aumenta a oferta em relação à demanda, o preço tende a cair. E a sua modelagem ela deveria considerar esses fatores. Outro ponto, eu tenho que olhar o comportamento histórico das métricas financeiras agregadas do setor. Então, por exemplo, para todas aquelas ações de aviação listadas em bolsa, ao longo do tempo, qual foi o lucro líquido agregado, se eu somar o lucro líquido de todas elas? Qual foi a receita agregada? Qual foi a margem agregada? E eu também tenho que olhar, comparar a performance do setor aéreo, como se eu fizesse um mini índice, assim, um Ibovespa só de empresas aéreas. Como ao longo do ciclo econômico e ao longo dos anos, essas empresas elas se comportam em relação ao Ibovespa. Isso é super importante, você fazer essa análise histórica, né? Você tem um investidor um dos maiores ganhadores aí do mercado, não é de ações, na verdade, do mercado em geral, um dos gestores de investimentos mais conhecidos, mais ganhadores e mais famosos que tem, que é o Ray Dalio. Ele é um cara que bate muito nisso, né? Você, quando no mundo de investimentos, você estudar história e o que já aconteceu na história, e quando teve crise, quais empresas caíram primeiro, quais caíram depois, quando retomou da crise, quais se comportam, isso é uma coisa que todo analista deveria fazer, né, na parte do research qualitativo. Então é isso, você tem que colocar o seu modelo e a sua projeção em contexto, isso é uma coisa super importante. Uma outra coisa que tem que ser feita é você entender toda a cadeia de valor daquele segmento. Então, quando eu tenho uma empresa, eu tenho que fazer uma coisa chamada análise food chain analysis, né? Eu tenho que olhar toda a cadeia alimentar. Quem são os fornecedores? Quem são os fornecedores que impactam os custos daquela empresa? Os fornecedores que fornecem equipamentos e influenciam o capex da empresa? Quais são as linhas de receita? Quem são os clientes daquela empresa? E por aí vai. Eu tenho que entender muito bem e tentar ter uma visão global de como as empresas que estão relacionadas à minha se comportam em relação à minha. Isso é a parte que eu vou chamar de identificando os fatores, concluindo aqui, isso que eu falei agora, ele está relacionado a você identificar os fatores que influenciam a performance de uma ação, de um setor ao longo do tempo. Porque ao fazer esse trabalho, você vai passar a ter uma sensibilidade
e quando você está ali olhando e preso, você não vai ficar preso só na planilha e bitolado na planilha. Você vai conseguir, às vezes, ver um movimento de mercado e de maneira rápida agir. Porque muitas vezes no mercado financeiro você não tem muito tempo de ficar 2 dias fazendo uma conta e tentando entender a informação perfeita. Depois de feito esse trabalho de entender o que impacta a história, o que costuma impactar aquele setor, eu vou para o trabalho de entender quais são os elementos e as coisas importantes que fazem com que uma ação específica se movimente, né? E aí, para fazer isso, basicamente, né, eu saí do setor, eu estava olhando aquele setor específico, aí agora eu desço e vou para a empresa. Eu já tenho conhecimento do que impacta de maneira mais ou menos homogênea, costuma impactar as empresas de um determinado setor, e aí eu passo para entender o que impacta a empresa. Nesse sentido, eu tenho algumas maneiras de fazer isso, né? Eu tenho que olhar historicamente, fazendo um exercício parecido com o que eu fiz para o setor, e olhar como a Bovespa, como o múltiplo, o price earnings, o índice preço-lucro, isso é uma métrica super importante, né, que é a análise de múltiplos. Eu olhar o preço da ação dividido pelo quanto... o preço da ação na bolsa dividido pelo a projeção de lucro daquela empresa. E aí eu comparo o múltiplo da empresa com o múltiplo com o múltiplo da empresa, com o múltiplo do setor e com o múltiplo da Bovespa. E quando eu vejo grandes disparidades no momento histórico, eu vejo, sempre que a economia está se recuperando, no relativo as empresas aéreas ficam mais caras que a Bovespa. Opa, vou dar um zoom ali naquele pedaço do tempo e vou procurar entender por que isso acontece. Então, assim, eu primeiro faço uma análise de olhar graficamente, de entender historicamente como se comporta essa ação em relação ao índice e em relação ao setor, e depois, um segundo momento, munido já dessas operações, eu vou procurar ler notícias da época, eu vou procurar pessoas que já entendem da ação há mais tempo que eu, e vou ter conversas e vou perguntar, e aí numa mistura de arte e ciência, e de olhar número com conversar com os outros, com quem entende, eu vou passar a entender o que move o preço daquela ação. Percebam então que eu estou fazendo um exercício aqui sempre de contextualizar, e o que a gente está falando até agora é isso, né? Contextualizar e tentar entender o que faz mexer o preço de uma ação ou o preço de um setor específico. E aí, outra coisa é conversar com investidores que já possuíram, e aí de alguma forma se lendo notícia ou entendendo relatórios antigos, vendo quem eram os acionistas, você faz um trabalho de procurar através do seu network ou através de um cold call, né, de ligar para as pessoas, descobrir um contato no LinkedIn, como exemplo, e aí você vai falar com outros investidores ou sell-sides que já olham a empresa há muito tempo, e aí você vai conversar e tentar entender também por que eles já ao longo do tempo tinham aquela ação, por que eles gostavam. Então notem que a gente está falando de um trabalho que não é uma coisa simplesmente analítica de você ficar olhando sentado na cadeira. Você tem que ir a campo, você tem que pegar o telefone, falar com as pessoas, às vezes marcar uma reunião, um café. Então eu estou falando isso também para vocês para mostrar muito como o setor, essa atividade, essa carreira de Equity Research, ela é interessante porque você interage muito com as pessoas e você não fica só fazendo conta, apesar de que é super importante fazer conta e olhar e tá na planilha e ser bom de Excel. Outras formas de investigar, né, quais são os fatores críticos aí que fazem mexer na ação, é você conversar com a administração, fazer perguntas para o management da empresa, com a área de relações com investidores, com o CFO, se tiver oportunidade com o CEO, e a partir disso você fazer uma análise e tentar entender. E a partir do momento que você definiu os fatores críticos, e aí eu vou dar uma outra definição aqui. O que são os fatores críticos? São os fatores que, se mudarem ali, se eu mexer naquela alavanca, vai ter um impacto muito grande no preço da ação. Então, a minha alocação de tempo ao fazer meu research qualitativo, ele se baseia
na relevância daquela variável. Então, assim, eu fiz uma análise e entendi que um determinado linha de negócios, ou uma linha de custos é o que vai fazer a diferença naquela ação. Eu tenho que gastar uma quantidade desproporcional de tempo investigando aquela variável. Então, assim, esse trabalho de você identificar os fatores críticos de sucesso, ele é um trabalho que ele é feito de uma maneira mais ou menos sistemática, seguindo esses macro passos aqui, esses macro elementos que eu falei aqui, mas também a partir do momento que você definiu ali, isso vai te ajudar a filtrar a informação que você vai receber no dia a dia. Você recebe muita informação por e-mail, quando você está no buy side, você recebe muita informação do sell side, muito e-mail, muito relatório, muita reunião que os bancos oferecem para você fazer. Você é bombardeado por notícias também, você tem que ter a capacidade de filtragem. Então esse trabalho prévio de filtragem que você faz ao identificar os fatores críticos vai te permitir que você consiga filtrar a maior parte do ruído que vem e focar só no que realmente é importante. Então, assim, resumindo, esse trabalho de identificar os fatores que impactam o setor e depois os fatores críticos que impactam uma ação, o que você deve fazer? Você deve conduzir o seu trabalho de maneira a monitorar o que está acontecendo nesses fatores críticos. E aí aqui eu queria dar também uma outra definição do que é fator crítico. O fator crítico ele é um fator que você consegue observar o que está acontecendo, e esse fator crítico ele tem uma coisa chamada catalyst, uma coisa chamada catalisador. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui. Você pega uma empresa de setor elétrico, e aí você está tendo uma discussão na ANEEL de alguma coisa que vai mudar na regulação que vai impactar muito o preço da ação. Eu não vou dar um exemplo específico aqui, é só para entender. Então você tem uma coisa que vai acontecer, que se acontecer, vai fazer com que o mercado mude a percepção de rentabilidade, por exemplo, daquela empresa e vai fazer logo a ação subir. Se aumenta a rentabilidade esperada, você vai aumentar o preço da ação. E aí eu, como era analista de utilities, eu tive muitas situações que eu tive que participar da reunião da ANEEL, que acontece todas as quintas-feiras, e aí eu fico ouvindo aquela reunião e eu tô ligado ali naquele ponto que vão discutir, e quando acontecer aquilo, se decidirem que sim, a ação vai subir. Nesse exemplo, o fator crítico é aquilo que está para acontecer na reunião. E o catalisador é a reunião, porque a reunião é o evento através da qual eu vou conseguir aquela informação. Então, assim, isso é o trabalho de um analista fazendo o research qualitativo, e é como a coisa acontece no mundo real e transcende simplesmente você ficar no modelo. Um outro ponto aqui, aí o terceiro ponto que eu queria falar, é a importância de você criar a sua rede através do seu network e através de publicações específicas que você lê, que não são coisas que todo mundo lê. Assim, o cara preguiçoso, o analista buy-side preguiçoso, ele só fica lendo o que o sell-side manda, os relatórios do sell-side, etc. Quando você é mais proativo, você pode descobrir que tem uma revista específica ali que só as pessoas do setor que você está cobrindo olham. Ali você pode descobrir uma coisa que não vai aparecer na revista Exame, não vai aparecer no Valor Econômico e não vai aparecer numa conferência que um banco vai dar. Então, assim, você tem que criar o que eu chamo de fontes proprietárias de informação, né? O que é uma fonte proprietária? Uma fonte que é só minha, não é uma coisa que estão me dando a imprensa ou o sell side. Dependendo do setor, essa fonte pode tomar a forma do contato que você tem com o cara da indústria, ou pode tomar forma de algum relatório que você, de algum relatório específico setorial que as pessoas, que o seu concorrente não está lendo, e por aí vai. E por fim, uma outra habilidade importantíssima aqui no research qualitativo. Oi, Ana, tudo bom? Tem alguma pergunta? No research qualitativo, uma das variáveis, uma das coisas super importantes também é você ter a habilidade de entrevistar as pessoas, e muitas vezes entrevistar e conseguir uma informação de uma maneira
comer pelas beiradas, digamos assim, né? Nos Estados Unidos, você tem uma coisa muito séria que chama Regulation FD, que é a Regulation Fair Disclosure, que é uma regulação que ela impede com que os executivos das empresas que tenham ações na bolsa falem coisas diretamente para os analistas, se não falar para o mercado inteiro, né? Então muitas vezes você está conversando, você faz uma pergunta indireta, e aí você tem um conceito que chama teoria do mosaico, né? Que é você consegue formar uma imagem e descobrir algo perguntando uma coisa, perguntando outra, e com A mais B você chega em C sem fazer o cara te dizer direto C. Então assim, é basicamente uma técnica que não é você obter informação insider, você obter informação privilegiada, mas é uma estratégia de você entrevistar os executivos e outras pessoas e conseguir descobrir as coisas sem a pessoa ter que te dizer diretamente. Isso é uma coisa super importante, é uma habilidade aí mais de analista mais sênior, né? Você tem que estar bastante focado e já dominar outros aspectos da profissão antes de conseguir fazer isso. E aí, então, você tem que ter essa habilidade de, enfim, concluindo essa quarta parte aí, que é a parte de entrevista. E é isso, assim, esses daí são pontos aí que eu queria dividir com vocês sobre os aspectos qualitativos do research, que no final do dia eles têm o objetivo de se alimentar a planilha de maneira assertiva e conseguir enxergar o que os outros não estão vendo. É isso, galera. Boa noite e obrigado. Um abraço.